Mais uma vez vamos fazer a semana da BTS. Esse evento fazíamos todos os anos e tivemos parados por 2 anos por causa da pandemia. Como a pandemia já passou, temos a honra de voltar a editar a semana da BTS Bahia de Todos os Santos. E temos a honra de ter cá mais uma vez o nosso querido diretor, professor, doutor, engenheiro Adinoel Mota Maia, o homem que conhece a Bahia de Todos os Santos praticamente a palmo e de muitas datas passadas. Ele é quem pode nos dar a melhor informação sobre a nossa Bahia de Todos os Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que cada um vai ouvir esta mensagem. A nossa ideia é falar um pouco de algumas coisas que são novas, relativamente novas, porque essa questão do novo é uma questão muito séria, porque o que é novo para um é velho para outro, e o contrário. Mas em síntese, nós vamos tratar de um assunto hoje muito polêmico, e não é de agora. Estou aqui em frente a pessoas de alto nível histórico, geográfico, e que me vão corrigir se eu estiver errado. Mas, acima de tudo, a história é posterior à geografia. Antes de tudo, temos que entender que a geografia foi feita por Deus e a história é feita pelos homens. É preciso nós estarmos sempre atentos a essa questão, que a geografia é status e a história é mobile. O Brasil começou, para nós brasileiros, com a chegada dos portugueses. E eles vieram do norte por meio de naus, utilizando naus, através do Oceano Atlântico. E é natural que essa chegada aqui, à nossa terra, fosse feita aos pedaços, como eles chamam, né? E o primeiro pedaço desse foi simplesmente, para os portugueses, o descobrimento do Brasil. E esse descobrimento do Brasil, que por alguns foi ocasional, para outros foi proposital, o fato é que vieram bater aqui nessa nossa Bahia de Todos os Santos, que justamente tomou esse nome por ter sido descoberta no dia de Todos os Santos. Nessa trajetória do norte para o sul, era natural que eles viessem encontrando acidentes geográficos, mas não vieram ao Brasil diretamente. Quer dizer, o que era que se fazia naquela altura, como eles dizem? A intenção era outra, mas se descobriu o Brasil, para alguns por acaso, para uns com algum propósito, mas se descobriu o Brasil por um encontro quase que de topo, porque eles vinham passando pelo Oceano Atlântico quando de repente encontraram a terra, o Monte Pascoal. E encontraram o Monte Pascoal e se aproximaram do Monte Pascoal, e ali, depois de alguns dias e tal, foi encarregado um homem, o pobre do mais humilde dos comandantes, o da nau de mantimentos, o Gaspar de Lemos. Aí vira o Cabral para ele e diz: "Ara, você não tem importância." Não foi nesses termos, mas foi mais ou menos nesse sentido. "Você volta para Portugal para dar notícia ao rei."
nós não precisamos de você. Deixa a sua nau à sua frente e deixa os mantimentos no nau de outro companheiro. E assim foi feito. E o Gaspar de Lemos volta a Portugal, imagine, sozinho, agora com uma incumbência importante, fundamental e decisiva: anotar tudo o que ele visse pela frente. E disse o Cabral a ele: vais nessa direção, enquanto encontrares terra, vai anotando tudo. Você imagine o que é uma nau, a vela, sair daqui e ir pegando o Brasil daqui até o Rio Grande do Norte, que era onde ele tinha que dobrar para Portugal. E assim foi feito, e assim o rei determinou, evidentemente, uma missão não mais de descoberta. Isso é que é o ponto que eu quero chamar a atenção de todos vocês que são historiadores, principalmente, e geógrafos e historiadores. A história do Brasil está escrita errada. É que o Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Ou melhor, descobriu o Brasil no sentido de que o ponto principal do Brasil. Mas o território brasileiro foi descoberto a posteriori com as diversas missões, a partir desta missão do Gaspar de Lemos. E o que ele foi descobrindo foi que isto aqui não era simplesmente uma ilha, como se pensava. Eu quero destacar a importância do Gaspar de Lemos ser um homem acima do que se julga ele na história, viu, doutores? O Gaspar de Lemos não foi um simples comandantezinho de nau de mantimentos. Ele foi muito inteligente, ele fez as anotações deles, eu não sei quais foram, porque isso não apareceram na história, mas ele deve ter dito coisas detalhadas que determinaram uma missão mais importante do que o Cabral imaginou, porque o Cabral pensou que era simplesmente um pedaço de terra no meio do oceano e não tinha maior importância econômica nem coisa nenhuma. Então, temos uma primeira parte nesta exposição concluída, que eu poderia chamar de prólogo, que é uma apresentação do tema. A verdadeira história e geografia, claro, porque é na geografia que se baseia a história, porque pode-se dizer que a história de Portugal mudou naquele momento. Ao fazer a descoberta do Brasil, Portugal se transformou em uma nação muito maior do que o seu território. Esse ponto os historiadores não estão levando muito a sério. Agora, deve-se também, ao mesmo tempo, fazer uma certa crítica, porque isso não foi feito tão intensamente e tão extensamente quanto poderia ter sido feito. O Cabral, coitado, pensou que tinha descoberto uma ilha. E o pobre do mais coitado ainda, do Gaspar de Lemos, encontrou um continente. Do Cabo de São Roque a Portugal, havia muito mar pela frente. E o Gaspar de Lemos tinha aquela missão, Álvares Cabral, apenas de comunicar que foi descoberta a terra vista no meio do caminho, sem nenhuma informação ao rei do que seria essa terra, apenas além do seu tamanho. A começar pelo o que é a Baía de Todos os Santos, que todos nós conhecemos muito bem hoje, graças a Deus, e as nossas viagens de fim de semana, e que eu gostaria de apresentar com uma imagem que nos é muito cara, entusiasmante e que me emociona toda vez que eu vejo. É o retrato da cidade do Salvador,
Não sei como você pode mostrar isso. Tá bem? Tá opaco aí, no fundo. Isto é uma grande cidade, uma das maiores e mais belas cidades do mundo. Não é tão grande quanto New York, nem Londres, mas é bastante grande. E está aí na frente dela o Farol da Barra, o Forte de Santo Antônio, que é apenas um dos pontos extremos da Baía de Todos os Santos. Que muita gente que mora aqui, muita gente boa que mora aqui, que pensa, que estuda, não sabe o que representa. Porque não dedica maior atenção a essas questões. Essa fotografia me emociona sempre que eu vejo e tenho ela em ponto muito importante no meu gabinete. A partir dela, podemos mostrar uma outra figura que aqui eu tenho que olhar um pouco e apontar com a caneta. Aquela fotografia foi feita neste ponto aqui. Aqui está a ponta de Santo Antônio, o Farol da Barra, e a partir daqui, aqui, deve ser aqui embaixo, a partir daqui nós temos um vão de água imenso. Dependendo da direção, não tem dimensão a ser informada. Nesta direção, para o sul, vamos encontrar um território que completa o que se chama Baía de Todos os Santos e que ainda é polêmico. Os geógrafos que estão aqui devem estar cansados de discutir esse assunto. Para uns, a Baía de Todos os Santos termina aqui na ilha de Taparica. Para outros, que me parecem os mais corretos, vem até mais embaixo, aqui no Morro de São Paulo. A Baía de Todos os Santos só é menor do que a Baía de São Francisco no mundo, salvo erro de informação que é possível que eu tenha. A Baía de Todos os Santos tem algumas ilhas, dentro dela tem uma geografia, um perímetro bastante acidentado, e hoje estamos comemorando o seu aniversário justamente por ter sido estudada ao longo de todos esses séculos, a partir desse momento em que foi descoberta. Aqui nessa costa temos uma outra baía, a de Camamu. As duas juntas, ou seja, a soma desse perímetro, compara a maior baía do mundo, que é a de São Francisco. Eu falo essas coisas assim de uma forma lânguida, porque tenho minhas dúvidas a respeito do que podemos pensar a respeito. Podemos pensar sobre esse assunto. Há muitas formas de mostrar essa costa. Tem uma outra aqui que me parece mais evidente e que cria uma celeuma. Espero que os militares que venham a ouvir essa palestra, se algum nos der a honra, que considerem muito a sério a proposta que eu pretendo fazer
e que deve ser um assunto a ser levado ao Congresso Nacional. Está na hora de reconhecer o tamanho da Baía de Todos os Santos oficialmente, para lhe ser atribuído os méritos, inclusive de conquistas de verbas para sua manutenção. A informação que tenho de fonte que recebi do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, não do Instituto em si, não do Instituto, nem de sua diretoria, nem de seus elementos mais, mas de uma conversa que tive lá com uma pessoa e que me disse, assim, a boca pequena, a de Noel, eu estou por dentro. Assim mesmo ele me disse. A Baía de Todos os Santos foi reduzida de tamanho para evitar despesa do governo federal na sua manutenção. Isso me emociona. É um absurdo que a geografia feita por Deus seja modificada pelo homem. É de importância fundamental para a nossa civilização defender esse ponto de vista. A Baía de Todos os Santos começa e termina nos lugares que eu indiquei aqui antes, e que vem daqui, da ponta de Santo Antônio, Farol da Barra, até o Morro de São Paulo, e está hoje aqui em Guaiubim, aqui no meio, atrás da ilha de Taparica. É um absurdo inclusive geográfico, a teoria geográfica. Então não é possível que se mude o que Deus fez e se mude a teoria da ciência para se gastar menos. Eu não sei o que é que vai dar essa palavra minha. É claro que hoje estamos numa democracia, eu posso falar, mas em outra época eu poderia ser preso, porque as pessoas que fizeram isso tinham capacidade de prender e poder para prender. Eu espero que hoje estejamos numa situação melhor. Então, é de importância enorme esse momento nosso aqui. Eu estou emocionado. Então, temos que nos orgulhar do que Deus nos deu. Esse aqui é só mais um detalhe. Há outros. Nessa costa aqui, mais outra aqui. Temos aqui mais uma figurinha. Essa aqui é mais simples. Ilha de Taparica. Senhores, olha o que está aqui desenhado. Do Morro de São Paulo, do Morro de Santo Antônio, aqui a ponta de Santo Antônio, não é um morro, é uma ponta, Farol da Barra, até a atual Guaiubim. A nossa barra é essa, hoje, pela vontade dos burocratas. A nossa barra verdadeira vai até lá embaixo. É aqui, é a outra, cá embaixo. A nossa Bahia é muito maior. Vamos a nos referir à Baía de Camamu. A Baía de Camamu, eu tenho aqui uma figura que nos diz a posição dela em relação a esse mapa que é mais ao sul. E como eu me referi à Baía de São Francisco como sendo a maior do mundo nos Estados Unidos, nós teríamos a maior do mundo se nós pudéssemos ligar a de Camamu à Baía de Todos os Santos. Seria possível isso? Seria possível geograficamente, com algumas, digamos assim, não chega a ser artifício, mas algumas providências teóricas. Nós poderíamos ter a maior baía do mundo, porque, em função histórica, a Baía de Camamu, associada à questão geográfica,
poderia ser discutido que seria uma única Bahia, desde que nós pudéssemos considerar esta costa na sua integridade. É importante dizer aqui algumas coisas, uns pequenos dados apenas, para nós concluirmos nosso propósito. A nossa barra liga os pontos de Santo Antônio, que é o farol da Barra, a Guaiubim, mas essa é a barra oficial de hoje. Nós temos que lutar para restaurar a base geográfica, a barra geográfica, que eu já falei aqui qual é. O rio Tinharé, em Una, separa as capitanias hereditárias de São Jorge dos Ilhéus e da Baía de Todos os Santos. Eu estou me referindo a isso porque isso foram os portugueses que determinaram que a Baía de Todos os Santos é continuação da capitania de São Jorge dos Ilhéus, porque as duas são fronteiras, limites. As capitanias de São Jorge dos Ilhéus e da Baía de Todos os Santos. E isso aí pode fazer essa ligação que nos daria a maior Baía do mundo. É uma questão de discussão teórica apenas. Temos a considerar os sacos, entre aspas, de Aratu e Iguape, que não são baías dentro da BTS, da Baía de Todos os Santos, que não é um golfo, mas poderíamos ter o Golfo da Baía de Todos os Santos, reunindo as baías de Camamu, de Cairu e de Todos os Santos. Isso seria não alteração geográfica, mas uma consideração teórica da nossa geografia. Nós temos que ter coragem de ver o futuro e fazer desse futuro o depósito do nosso passado. O passado geográfico é anterior ao nosso passado histórico. A história, viu, senhores professores de Geografia e História do Brasil, a história tem que obedecer à geografia e não o contrário. Não é fazer a geografia em nome da história. A história é filha da geografia. A geografia quem fez foi Deus. Encerro aí.